Fala aí, galera, beleza? Eu sou o Thiago, estou aqui hoje no Instagram do Flechas em Chamas para trazer uma palavra de reflexão para as nossas vidas, porque temos visto pessoas desanimando, temos visto pessoas deliberadamente no pecado e temos visto também pessoas com dificuldades de servir a Deus da forma como deveria servir. Então, no trecho de Lucas 7, dos versos de 1 a 10, nós vamos tirar lições hoje de como alcançar o favor de Deus em nossas vidas. Verso 1. Quando acabou de transmitir aos ouvidos do povo todas essas palavras, entrou em Cafarnaum. Ora, um centurião tinha um servo a quem prezava e que estava doente à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus para pedir-lhe que fosse salvar o servo. A gente vê aqui que Jesus estava pregando e, terminando a pregação, ele sai e entra em uma cidade onde tem um centurião que tem um servo que ele gosta muito, que precisa do favor de Deus na vida dele. E tendo ouvido falar de Jesus, ele envia os anciãos para pedir para Jesus que viesse curar o servo. Então a gente vê aqui que nós temos uma palavra de fé que nos gera esperança, que é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E essa Bíblia, ela serve para muita coisa. Como diz lá em 2 Timóteo 3,16 e 17, fala assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça e para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Também vemos em Josué 1,8, que fala assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, para você alcançar o favor de Deus na sua vida, primeiramente você tem que meditar nessa palavra dia e noite, você tem que ler, você tem que conhecer plenamente sobre o que esse livro fala. E esse livro fala sobre Jesus. E se você quer alcançar a cura, se você quer alcançar a misericórdia de Jesus para a sua vida, você tem que conhecê-lo, você tem que ouvir falar, você tem que ler, você tem que meditar nessa palavra, assim como aconteceu na vida desse centurião. A palavra de fé gerou nele uma esperança de que Jesus poderia curar o seu servo. Verso 4. Estes, chegando a Jesus, rogavam-lhe insistentemente: ele é digno de que lhes conceda isso, pois ama a nossa nação e até nos construiu a sinagoga. A gente vê aqui que esses anciãos não tinham entendido quem era plenamente Jesus. Por quê? Porque eles achavam que o favor de Jesus vinha por merecimento. Eles achavam que o reino de Deus vinha por merecimento. E nós vemos nas escrituras que é totalmente ao contrário. Como vemos lá, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 6, no verso 5, que o desígnio do coração humano era mau desde a meninice. A gente vê também em Romanos 3,23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também vemos em Romanos 3 que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Então nós aprendemos com tudo isso que nós não somos merecedores, nós não somos dignos daquilo que Jesus pode fazer por nós, mas através da graça nós somos justificados. Esse é o ponto 2 de hoje. Nós temos a graça que nos justifica. Deus envia o único Filho dele para nos salvar. Como diz lá, por exemplo, em Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Também 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que é o nosso ponto 1. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais Paulo se dizia o principal. Então temos a graça de Deus manifestada a todos os homens, da qual nós aprendemos sobre ela, lendo e meditando na palavra de Deus, que é a Bíblia. Prosseguindo, Jesus foi com eles, não estava longe da casa quando o centurião mandou alguns amigos lhes dizerem: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra para que o meu criado seja curado. Esse homem entendeu
que não era por merecimento. Ele disse, eu não sou digno, mas eu tenho fé. Não diz na palavra que a salvação é mediante a graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus? Então, esse homem entendeu isso, que o favor de Deus não é por merecimento, ele é através da graça, mediante a fé. E ele teve fé, ele falou, dize somente uma palavra e meu criado será curado. E a palavra de Deus fala assim, ó, pois também eu estou sob uma autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E a um digo vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao meu servo faze isso e ele o faz. Então, a gente vê nesse verso que esse homem, além de entender o que era a graça e entender que ele não era digno, ele entendeu que a graça de Deus não vem como passaporte para pecarmos. Ao contrário, ela vem para que venhamos a obedecer. Ele dá o exemplo da própria vida, que ele diz a um vai e esse vai, a um vem e esse vem, a outro faz e isso ele faz. Ele diz aqui nesse trecho que entende que a autoridade é constituída por obediência. E esse é o nosso ponto 3 de hoje. Nós temos a quem nos sujeitar. E como diz lá em Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E Jesus, no verso 9, vem dizendo assim, ó, ouvi tais palavras, Jesus ficou admirado e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Por quê? Porque o povo de Israel achava que era por merecimento, achava que era digno, porque se achavam santos. Como diz lá em Mateus 6, quando eles, até os mestres da lei, quando oravam e jejuavam, eles queriam mostrar que estavam fazendo isso. Eles queriam dizer que eles eram dignos, só que nós não somos dignos. E esse homem entendeu isso, e nele foi vista tamanha fé, e essa fé fez com que ele alcançasse o favor de Deus para a vida dele. Verso 10, e ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Então, se você quer alcançar o favor de Deus na sua vida, primeiro, temos uma palavra de fé que nos gera esperança, ou seja, a Bíblia Sagrada. Ponto 2, temos a graça de Deus que nos justifica através do Filho Jesus. E só conheceremos esse Filho Jesus através do ponto 1, que é a Bíblia. Ponto 3, nós temos a quem nos sujeitar, ou seja, a graça de Deus vem não para que venhamos a pecar, mas sim para que venhamos a obedecer. Como diz lá em Mateus, no capítulo 7, verso 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, esta é a palavra que eu quero trazer para nós hoje. Através do favor de Deus em nossas vidas, o Espírito Santo virá e nos ajudará, será nosso conselheiro, será o nosso ajudador. E assim, através do favor de Deus em nossas vidas, nós iremos poder levar o favor de Deus à vida de outras pessoas, assim como o Flechas em Chamas está fazendo através desse Instagram maravilhoso. Então, venhamos a Deus, sujeitamos-nos a Deus, busquemos a palavra de Deus, para assim sermos servos dele, plenamente pessoas aptas a fazermos boas obras e a pregar a palavra da salvação. Amém, galera? Então, até a próxima e Deus abençoe a todos.